Né? Então sejam todos muito bem-vindos e todas muito bem-vindas ao programa Oficina Mecânica que não dá dor de cabeça. Esse é o nome do nosso programa e o episódio de hoje a gente vai chamar de Como implantar sistema de comissão na minha oficina. O grande objetivo desse programa, deste episódio, é discutir as formas de fazer gestão, de administrar, de tocar, de gerenciar, o que quer que seja. A gente já chama de tocar essa parada que se chama oficina mecânica, de uma forma que dê menos trabalho possível, que seja menos estressante, né? Não sei se vocês acham que é estressante tocar oficina mecânica. Quem acha que é estressante, vai falando aí nos comentários, porque o nosso objetivo aqui é desestressar essa parada. Pra quem não me conhece, eu sou o Sérgio Santos, tenho 41 anos de idade, apesar que essa fisionomia de 20. 41 anos de idade, 25 anos de profissão. Olha, tem muita gente que achou que 25 anos era a minha idade, mas não é não. E há 16 anos atrás eu fundei uma oficina mecânica chamada SR Motors, que com o passar do tempo deixou de ser uma oficina e transformou-se numa empresa. Olha que parada louca, né? Hoje a gente assume que a gente tem uma empresa, porque, cara, oficina mecânica é uma empresa, assim como todas as outras, não é verdade? E o tema do nosso episódio de hoje é como implantar o sistema de comissão na minha oficina, né? Muita gente tem essa dúvida, né? Alguns alunos do método, quando entra no método, já saca logo dessa dúvida. Sérgio, devo pagar comissão ou devo pagar salário fixo para os meus funcionários? Essa é a pergunta que não quer calar. E sabe o que eu costumo responder, galera? Sabe o que eu costumo responder? Cara, você paga o que você quiser, do jeito que você quiser. É bem uma verdade. É bem uma verdade. O que tá certo? Pagar fixo ou pagar comissão? Para eu falar disso daí, eu vou precisar contar uma história para vocês. E a história é a seguinte. Cara, lá em 2004, quando eu montei a SR Motors, eu também tinha muito essa dúvida, assim, sabe? Eu falava, pô, e agora? Será que eu tenho que pagar salário fixo? Será que eu tenho que pagar comissão? Será que eu tenho que pagar uma parte do salário sendo fixo e a outra parte do salário sendo comissão? A dúvida que nunca quer calar, né? E olha só, eu costumo dizer que, já falei um pouquinho agora atrás, né? Você paga do jeito que você quiser, óbvio que entre aspas, né? Vai depender muito da política comercial da empresa, da política, eu não diria nem a política comercial da empresa, a política de remuneração da empresa, né? Porque uma coisa que eu costumo dizer, e eu vou repetir de novo, já é a terceira vez que eu vou falar isso: a empresa é sua, você paga do jeito que você quiser. É óbvio, né? É óbvio que tudo tem as suas limitações, né? Tudo tem as suas limitações. Eu queria pagar 20 mil reais, 30 mil reais, 40 mil reais para um mecânico, para que a gente não tenha problema do funcionário sair por conta de salários mais baixos, salários mais altos, né? Mas é fato que, dependendo do porte da oficina mecânica, não comporta pagar 20 mil reais para um mecânico, né? Obviamente. Mas a gente tem que entender qual que é a estrutura do nosso negócio, qual que é a estrutura da oficina, qual que é o porte da oficina, pra gente definir como é que a gente vai pagar. Cara, se você vai pagar sistema de comissionamento, existem vantagens. Antes de eu falar como implantar o sistema de pagamento de comissões dentro de uma oficina mecânica, antes de mais nada eu preciso falar quais são as vantagens e quais são as desvantagens. Vantagens, vamos lá, eu quero vocês participando, eu quero vocês interagindo hoje. Quais são as vantagens e as desvantagens? Vamos falar de vantagens em pagar comissionamento. Pagar comissionamento. Quais são as vantagens que a gente tem, ou que a gente não quer, a empresa, né, gente?
A empresa sempre está em primeiro lugar, em primeira pessoa, né? Eu acho que as vantagens e as desvantagens tem que ser da empresa, não é nem do dono da empresa e não é nem do funcionário, eu acho que é da empresa. Eu entendo como vantagens de pagamento de comissionamento é que teoricamente a gente pode selecionar talvez um salário mais baixo, um salário base, né? Se bem que o sindicato ele exige o mínimo da categoria, mas nós não vamos ficar falando de sindicato aqui, nós vamos falar de estratégia de remuneração. É óbvio que o sindicato exige o mínimo da categoria, que se não me falha a memória está entre R$ 1.500 e R$ 1.600, faz tempo que eu não acesso a essa informação, mas eu garanto para você que está entre R$ 1.500 e R$ 1.600. Você pode adotar essa parada, né, que muitas concessionárias adotam essa estratégia, e o restante é um comissionamento, né? Então a vantagem é que você pode ter um salário base mais baixo, teoricamente, e tudo que o funcionário receber vai estar diretamente proporcional àquilo que ele produzir, né? Isso são as vantagens. Eu não vou ficar falando tantas vantagens e desvantagens, não. Eu vou citar uma ou duas aqui. E desvantagem? E desvantagem no caso da gente pagar comissionamento, né? Eu costumo dizer que existe, né? Óbvio que não é só esse o principal fator de motivação de um ser humano, dinheiro, né? Mas é obviamente que durante um período não tão longo, diria eu, essa parada acaba se sustentando. Mas assim, você pagando um salário fixo mais baixo, pagando bastante comissão, teoricamente o cara vai trabalhar mais motivado, como o Ballarin disse aí, né? O técnico trabalha motivado e fazer o serviço no comissionamento, mais o fixo. A Lúcia comentou, a principal vantagem é buscar por resultados dos funcionários. Não vejo, Luciano Matos está dizendo, não vejo desvantagens em meritocracia. Eu tenho uma preocupação muito grande em pagar uma comissão mais alta, né? E o cara ficar meio que empurrador de peça, empurrador de serviço, sabe? Eu tenho uma preocupação enorme. Um dos nossos pilares na SR Motors é a integridade e a transparência com o cliente, né? Então eu fico um pouco bolado com isso daí. Eu prefiro pagar um salário mais alto, um salário fixo, né? E uma participação, na verdade é uma bonificação, eu chamo de bonificação. Na parte, assim que o pessoal vai batendo as metas, né? Lá na SR Motors a gente tem 3 metas, né? Meta 1, meta 2 e meta 3. Então eu tenho um pouco dessa preocupação. A gente está comentando, pode acontecer serviço mal realizado pela correria, mas aí a gente tem que acompanhar de perto os retrabalhos. Penso a mesma coisa também, né? Tem que ficar meio esperto com a galera que acaba fazendo tudo meio que na correria para rentabilizar, para ganhar o dinheiro, e acaba saindo meio que serviço mal feito. Mas se tiver um sistema de monitoramento eficiente, eficaz, assim como a Switch está dizendo, funciona. Acompanha de perto os retrabalhos e aí não vai ter maiores problemas, beleza? Eu já vi o patrão usar comissão para fazer funcionário empurrar peça e serviço no cliente sem necessidade, principalmente em rampa de alinhamento. Cara, Diego, eu também já vi muito disso daí. Inclusive, eu tenho um exemplo de uma grande rede de auto center aqui, que eu não vou falar o nome dessa grande rede de auto center. Mas os caras chegaram, nossa, centenas de lojas. E num determinado momento dessa empresa tinha muito disso. Tinha a tal da
empurroterapia. Empurroterapia. Por quê? Porque a galera era comissionada, né? Tinha um salário fixo mais baixo e ganhava uma comissão em cima de produtos e serviços vendidos. E aí o que acontecia? A galera motivada somente a ganhar dinheiro e não atender a necessidade do cliente, o que fazia? Empurrava a peça no cliente. E aí, meu, manchou bem o nome da empresa, hein? Manchou bem. Precisaram fazer um puta de um trabalho. Precisaram fazer um puta de um trabalho pra dar uma limpada, como que eu diria? Pra tentar restabelecer o nome da rede, assim, sabe? Então eu fico meio bolado, eu fico meio preocupado, né? Alguém falou em meritocracia, né? Eu acredito muito em meritocracia, né? Inclusive lá na SR Motors a gente tem essa política, uma vez por ano avaliar, né? Porque óbvio que todos os funcionários da SR Motors recebem aumento de salário uma vez por ano por conta do dissídio, né? Mas a gente procura avaliar o desempenho, o engajamento, a performance, o comprometimento, a pontualidade e um monte de outras coisas. Para quê? Para que o funcionário não dependa só do aumento do dissídio, né? Que na maioria das vezes gira em torno de 2 a 3, eu já vi no máximo 4% de aumento de salário, né? Eu acredito ser um valor significativo, né? Mas, falando em meritocracia, eu olho muito para a produtividade da pessoa, beleza? Comissão em venda de peças acho mais complicado, não sei. Tem que ter uma boa gestão dos colaboradores para que todos possam agir conforme os princípios e valores da empresa. É isso aí. É o seguinte, existe efeito colateral, né? Existe efeito colateral, não tem jeito. Se você paga comissão por venda de peça e venda de serviço, você tem que ficar ligado que às vezes a pessoa, às vezes não é nem... às vezes é o desespero da pessoa, né? Às vezes a pessoa assumiu um boleto um pouco mais alto do que conseguia pagar, e aí o que acontece? Vai lá e começa a empurrar a peça no cliente. Então você tem que saber fazer a gestão. Então como organizar isso, Sérgio? Como organizar? Como implementar sistema de comissionamento na minha oficina? Primeira coisa que eu vou falar pra você, ó, papel e caneta na mão. Primeira coisa que você tem que ter muito bem definido. Primeira coisa. Saiba realmente o quanto que você tem que vender por mês de produtos e de serviços para que você pague todas as suas contas e sobre dinheiro. Anotou? Que o princípio de tudo é isso. O princípio, o comecinho, lá no comecinho tem que ser essa parada. Um bom gestor de chão de oficina não permitiria empurrar peças no carro do cliente. Muito bom. Se o dono da oficina estiver diariamente no pátio, né? É mais difícil de permitir, né? E um dono de oficina assim como o Sérgio, que nem sempre está todos os dias dentro da oficina, como é que ele faz? Né? Tem os dois lados. Pagando comissão, o colaborador pode empurrar peças. Não pagando comissão, o colaborador pode ser omisso. Acredito que na liderança, para dar certo, pagando ou não a comissão. Acredito muito na liderança para dar certo, pagando ou não a comissão. Eu concordo. Nossa, Luciano Matos, esse cara foi cirúrgico no comentário dele, hein? Foi cirúrgico. Acredito também muito na liderança, né? Aí voltando a falar, né? E o Sérgio? O Sérgio não tá dentro da oficina todos os dias, diariamente. Como é que ele faz pra tá monitorando isso daí? Galera,
oficina de vocês, ela tem que estar preparada para que ela funcione sem vocês estarem lá. Por isso, primeira coisa, tenha definido qual o faturamento de produto mais serviço. Esse é o básico. Tenha definido quanto que eu tenho que ganhar por mês. Opa, desculpe a expressão. Quanto que eu tenho que faturar por mês? Quanto que eu tenho que faturar por mês? 10 mil reais? 20 mil reais? 30 mil reais? 50 mil reais? 100 mil reais? Beleza. Desses 50 mil reais, quantos por cento tem que ser de produto? Quantos por cento tem que ser de serviço? Galera, talvez eu não esteja dizendo o que vocês queriam ouvir, mas cara, não tem por onde. Não tem como implantar um sistema de comissionamento na oficina se a gente não tiver os números na ponta do lápis, na ponta da língua. Porque o pagamento de comissionamento vai em cima de produtividade, vai em cima de lucratividade, vai em cima de faturamento, vai em cima de recebimento. Tem tudo isso aí envolvido na parada, né? Cada um precisa conhecer o bem e o perfil da equipe, trabalhar a gestão, liderança, princípios com os colaboradores. Porque, eu canso de ver que é muito mais fácil, né? É muito mais fácil falar assim, cara, quer saber, meu? Como que o povo paga por aí? Como que o povo paga por aí? O povo paga assim. Vou pagar assim também. Se é o jeito que estão fazendo, está funcionando, eu vou pagar assim. E é aí que começa a dar o problema, né? É aí que começa a dar errado. Porque assim, cara, eu sou super a favor, né, de pagar comissão. Eu sou super a favor de pagar salário fixo. Eu sou super a favor do cara ter a política dele bem definida, né? Então não tem como eu dar o caminho das pedras para você sem antes você passar por isso. Qual que é o seu faturamento de produtos mais serviços e quantos por cento do que você vende no mês tem que ser de produto e quantos por cento tem que ser de serviço. Infelizmente, não tem como a gente desenvolver uma política de comissionamento dentro da empresa se a gente não tem isso definido. Você sabe por quê? Porque assim, agora eu vou falar uma mágica pra vocês. Olha só, eu vejo muita gente perguntando, né? Quanto que o mecânico ganha na SR Motors? Quanto que o mecânico da região X ganha? Quanto que o mecânico da região Y ganha? Posso falar uma coisa para vocês? Você tendo os teus números, você tendo os teus números bem definidos, o que acontece? Você consegue fazer o pagamento de comissão para os teus funcionários da maneira com que você acha melhor e acha mais conveniente. Vou contar uma historinha para você. Eu vou fazer uma pergunta para você. Você aí que não consegue sair de dentro da sua oficina mecânica para nada, né? Você que não pode sair, você que não pode tirar umas férias, você que não pode, sei lá, se você sair, a tua oficina para. Quanto que você estaria disposto de pagar de salário para uma pessoa, pelo menos para cuidar da oficina para você durante 30 dias? Quanto que você estaria disposto, né? Porque lá na SR Motors funciona mais ou menos da mesma forma, né? O quanto que o Sérgio estava disposto a pagar de salário para uma pessoa tomar conta da empresa, né? O Sérgio está disposto a pagar X reais. Beleza, dentro desses X reais, o Sérgio conseguiria encontrar uma pessoa com as habilidades e as competências necessárias para essa pessoa tomar conta da oficina para ele? Você entendeu? O mesmo se aplica para um mecânico, o mesmo se aplica para a mocinha do escritório,
o mesmo se aplica para um ajudante de oficina, o mesmo se aplica para um ajudante de mecânico, o mesmo se aplica para tudo. Consegue sacar? Então assim, o quanto você está disposto a pagar? Eu já contei essa historinha lá atrás, que historinha que o Sérgio contou? Steve Jobs uma vez contratou o cara do marketing da Pepsi. Eu fico contando a história desses caras aí porque eu acompanho a história desses caras, tá, gente? E aí assim, o problema não era quanto que o Steve Jobs queria pagar pro cara, o problema era quanto que o cara queria ganhar pra sair de uma puta de uma empresa e ir pra Apple, você entendeu? Na nossa empresa é a mesma coisa, o quanto a gente está disposto a pagar ou quanto a pessoa ou quanto a pessoa quer ganhar para estar fazendo aquilo. Você entendeu? É óbvio que tudo dentro das suas limitações, tá? É óbvio que tudo dentro das suas limitações. Então, para que você tenha isso, para que você consiga tomar essa decisão, pô, não, peraí, cara, o Sérgio falou de uma parada agora que muito me interessa, né? O Sérgio falou de uma parada que muito me interessa, que parada que é essa? Pô, então peraí, então eu posso pagar o salário para uma pessoa tomar conta para mim? É óbvio. Como que você acha que uma rede de auto center consegue montar 300 lojas? Porque precisa de uma pessoa para tomar conta de cada loja. Você entendeu? E aí eles pegam e traçam o perfil da pessoa com as habilidades e as competências. Lembra que eu falei que eu precisava de uma pessoa com determinadas habilidades e com determinadas competências para que ela tomasse conta da SR Motors? Essa rede de auto center, não preciso nem ficar falando o nome aqui, porque todo mundo conhece uma grande rede de auto center aí hoje em dia, né? É assim que os caras fazem. Só que aí esses caras fazem o seguinte: ó, eu preciso de uma pessoa com essas habilidades, com essas competências, e nós vamos pagar X reais de salário. Pronto, acabou, tá definido. E aí, galera, e aí que tá a mágica da parada. E aí que tá uma coisa que ninguém gosta de fazer, que o Sérgio falou: não tem como eu te dar o caminho das pedras sem antes você fazer esse deverzinho de casa. E qual é o deverzinho de casa? Conhecer todos os custos fixos, conhecer todos os custos variáveis e saber quanto que eu preciso vender de produto e saber quanto que eu preciso vender de serviço. Porque a partir do momento que eu tenho conhecimento desses números, o que faz? Eu chego nessa pessoa com as habilidades e com as competências, eu falo assim: ó, amiguinha, a parada é a seguinte: você vai precisar vender 50 mil reais por mês. Desses 50 mil reais por mês, 40% você vai precisar vender de serviço e 60% você vai precisar vender de produto. Pronto. Sacaram da parada? E aí, como alguém havia comentado um pouquinho antes, né? Precisa ter uma boa gestão do pátio. Sim, precisa ter uma boa gestão do pátio, mas não necessariamente. Alguém falou, né? Mas aí o dono da oficina tem que estar no pátio, toda hora. Não necessariamente. Não precisa ser o dono da oficina. Só que aí a gente cai numa outra parada, né? Então assim, Sérgio, tá, para eu implantar uma boa política de comissão dentro da minha oficina, como implantar sistema de comissão dentro da minha oficina, você tá me dizendo que eu preciso saber quanto eu tenho que faturar. Galera, prestem bem atenção no que eu vou falar. Às vezes eu falo algumas coisas e a galera escuta para responder e não para entender, tá? Na oficina 1930 aconteceu muito disso, cara. Eu mostrei uma planilha de controle de produtividade pra galera e a galera começou a mandar mecânico embora, começou a mandar um monte de gente embora através dos indicadores. Por quê? Porque tava escutando para responder e não para entender. Ó o balarinho já tomou martelada na cabeça. Balarinho, você vai tomar martelada na cabeça até o final desse ano, cara. Ah, não, até o início de 2022, cara. Você vai estar com a gente. Tamo junto, brother. Prestem bem atenção. E eu tô dizendo que para você implementar um sistema, é óbvio, né? Óbvio que implementar um bom sistema de comissionamento, né? Esse negócio de falar assim: ah, peraí, hoje eu acordei, hoje eu vou pagar, vou contratar alguém, vou pagar 30% de comissão. Aí qualquer um pode fazer sistema de comissionamento a qualquer momento, né? Não é disso que eu tô falando. Então, voltando
3 passitos atrás, eu não disse que você precisa saber o quanto você fatura por mês de produto e de serviço. Eu disse que você precisa saber quanto você tem que faturar. Porque eu saber o que eu faturo é uma coisa e eu saber o que eu tenho que faturar é outra. Beleza? Tudo bem, Sérgio? Bacana essa sacada que você acabou de me passar. Só que, brother, eu já sei disso. Boa! Parabéns. 2 palavras. Parabéns. Brincadeira, gente. O que estão falando que eu falo errado aí, gente, eu tô falando parabéns, 2 palavras, mas é brincadeira, né? Parabéns. Ótimo, que bom que você sabe. Já fez o dever de casa certinho. E aí, brother? E aí, para que não seja você que tem que estar dentro da parada, outra coisa que você precisa ter bem definido. Opa, você já sabe quanto que você fatura e quanto que você tem que faturar, né? Aí para você ter uma boa gestão de pátio, para que você tenha as pessoas não praticando empurroterapia, não fazendo coisa errada e etc e tal, o que você precisa ter bem definido, bem claro na sua cabeça, assim, ó, claro como transparente como essa água que está aqui junto comigo. O que você precisa ter bem definido dentro da sua empresa, além de saber quanto que tem que faturar, saber quanto fatura, saber qual que é o percentual em produto, saber qual que é o percentual em serviço. O que mais que precisa saber? Enquanto vocês respondem aí, eu quero cumprimentar essa galera que andou chegando aí, o Japa, grande Japa da Seiko Automotivo, o professor Edson Clemente, um grande abraço pra você. A Neiva Daiane que andou chegando aí também junto com a gente, um grande abraço pra todos vocês que estão chegando aí. Rocha Fernandes, Richard Rocha Fernandes, acho que é isso aí, né? E a Ampre também, acho que foi o professor Edson que entrou com o perfil da Ampre. Grande abraço, professor. Então assim, ó. Opa, Facebook, desculpa. Mecânica Araújo, boa noite. O cara tá lá em Itapevi acompanhando a gente. Então vem com nós. Rafael Promero, um grande abraço. Dicas valiosas. Obrigado, professor. Voltando aqui a linha de raciocínio do Sérgio. Quando o Sérgio para cumprimentar as pessoas, às vezes ele se perde na linha de raciocínio. Eu já levei um monte de puxão de orelha da equipe do método que fala: Sérgio, você tem que parar com essa parada, velho. Depois você não consegue voltar a linha de raciocínio. Mas eu vou voltar. Então o que a gente precisa ter? O que a gente precisa ter bem definido? Ninguém falou, mas eu vou falar. Não tem problema não. Ninguém falou, falo. A parada é a seguinte: além de você saber quanto que você tem que faturar de produto e serviço, quanto que você fatura de produto e serviço, você precisa ter uma boa... Parece até balela, né, cara? Puta merda. Quando alguém fala pra você: cara, você precisa conhecer a tabuada do 7 que você vai usar, você precisa conhecer a tabuada do 8 que você vai usar, você precisa conhecer a tabuada, ninguém dá valor nessa parada, né? Só quando começa a fazer conta de cabeça aí na vida que começa a falar: putz, meu, não podia ter faltado, só sei a tabuada do 5, que é 5, 10, 15, 20, 25. Então, meu, deixa eu falar uma parada pra você. A sua missão, a visão e os valores tem que estar bem definidos, sabia? Precisa estar bem definido. Porque assim, ó, como que o Sérgio consegue estar fora da oficina? Óbvio, né? Como que o Sérgio não precisa estar presente todo dia, toda hora dentro da SR Motors? Porque lá na SR Motors, todo mundo sabe quanto que tem que vender por dia de produto, quanto que tem que vender por dia de serviço, a que custo a gente vende, sabe? A que custo a gente vende. Como assim, Sérgio? Você deu uma viajada, tem cogumelo na tua água? Cogumelo não, mas caiu um mosquitinho aqui. Mas não foi no copo não, foi no outro recipiente lá, tá? Lá todo mundo sabe quais são o que é a nossa missão, a nossa visão e os nossos valores, né? Hoje, eu vou dar um exemplo para vocês hoje. Uma pessoa foi lá na SR Motors hoje, e eu só escutando de botuca, né? Uma pessoa foi lá na SR Motors hoje e o carro quebrado na rua, né?
E qual que é a nossa política? Qual que é a nossa política lá? A gente sempre vai orientar o cliente. Cliente, você tem seguro? Se você tiver seguro, recomendo que o senhor acione o seguro, que o senhor não vai gastar nada com o guincho, não vai gastar nada com o seguro, e o senhor traz esse carro pra gente. E aqui a gente avalia o carro, né? Daí o cliente não tinha seguro. Daí a orientação que foi passada para o cliente foi o seguinte: olha, para a gente sair daqui de dentro da SR Motors, a gente cobra R$130, que é 1 hora de serviço. Daí o cliente: ô louco, mas você cobra isso só para ir lá ver? Cara, eles estavam fazendo um atendimento em 2 pessoas. Eles começaram a responder junto: olha, cliente, sabe o que é? Pra gente ir lá, a gente vai pegar o carro da empresa, a gente vai deslocar um funcionário da empresa. Esse funcionário, ele corre risco de bater o carro da empresa. A gente vai gastar o nosso combustível para ir lá, né? E a gente corre risco de chegar lá e o mecânico ainda não conseguir resolver o problema lá. Então, muito mais fácil que o senhor traga o carro até a oficina. Aí o cara não estava disposto a gastar com o guincho. Se o cara não estava disposto a gastar com um guincho para trazer o carro para dentro da oficina, vocês acham que esse cara estava disposto a fazer a manutenção que deveria do carro? Sinceramente falando, vocês acham? Fala aí, do fundo do coração, vocês acham? Você entendeu? Mas o que acontece? Todo mundo sabe qual é a política, a nossa missão, a nossa visão e os nossos valores, né? A gente não tira um funcionário de dentro da SR Motors sem que a gente cobre pela segurança desse cara. Você entendeu? Então é muito louco, né? Parece um monte de bobageira. De verdade, gente, na moral. Quando alguém uma vez falou pra mim: eu lembro até hoje quem foi esse cara, o Matheus. O Matheus, ele é um brother, mas muito brother meu. Inclusive ele foi o cofundador do Reparador em Foco junto comigo, né? Hoje ele tá numa carreira solo aí, mas a gente se fala muito. Uma vez esse cara que chegou e falou pra mim: pô, ele trabalhava no Sebrae, ele falou: pô, você já tem desenhado a tua missão, a tua visão e os teus valores? Eu olhei pro cara dele e falei assim: mano, na moral, velho, tô preocupado em arrumar carro, olha as bobageiras que você vem falar pra mim. E hoje eu entendo que, pô, é uma teoria que a gente precisa usar, sacou? Pois é, um cara que queria consertar um carro dele, falei que precisava de uma bateria nova e ele não quis comprar. Avalie e terminar o diagnóstico do carro. Olha aí, ó o Thiago lá em Maceió. Esse cara é aluno nosso, Thiagão, esse menino aí é foda, hein? Mandando bem lá em Maceió. É isso aí, Thiago. Quando a gente já tem nossa missão, visão, valores, nossa política toda desenhadinha, né, cara? A gente já começa a sacar se o cliente tá afim ou se o cliente não tá afim. Porque aí tem cliente pra todo mundo e tem prestador de serviço pra todo mundo, né? Tem aquele prestador de serviço que vai lá sem olhar, porque não sabe o valor que tem o serviço. E também tem o cliente que vai falar assim: pô, você só vai me cobrar isso daí pra ir lá? Pô, pode ir, cara. Não, faz o seguinte, deixa que eu aciono o seguro do meu guincho, então. Faz sentido isso pra você? Faz sentido? Cara, se faz sentido isso pra você, manda uma martelada na cabeça aí, porque é disso que a gente tá falando, entendeu? Então, assim, mas só pra ficar um pouco mais fácil pra tu. Só pra ficar um pouco mais fácil pra tu. Descubra. Na oficina 630, a gente ensinou como descobrir isso daí, viu? Na oficina 630 a gente ensinou como descobrir isso daí. Inclusive mandamos uma planilha pra pessoa descobrir o quanto que ela tinha que faturar por mês, né? Na oficina 1930 acho que a gente deve ter dado alguma ferramenta a respeito disso. Eu não lembro agora se na oficina 1930 a gente deu. Não lembro agora, mas enfim, a ferramenta a gente já andou distribuindo aí, né? Então, ó lá, o Diegão já tomou martelada na cabeça. Diegão, você fica esperto, hein? Quinta-feira tem reunião. Quinta-feira das 6h30 da manhã às 7h30 da manhã. Essa galera já começa com nosso segundo encontro ao vivo e online com a galera de 2021 do Método SR Online. Que legal. Tá
fazendo sentido isso pra vocês? Comenta aí, porra. Vocês não estão comentando, caceta. Das 6h30 da manhã. Das 6h30 da manhã às 7h30 da manhã. É isso aí, Diegão. Faz sentido, galera? Agora é aquela teoria, né? Mas por que eu falo que precisa ter isso bem definido? É óbvio que se você falar assim, ah não, mas cara, eu não vou sair da minha empresa, eu quero ficar preso lá todo dia, toda hora, não tem problema nenhum. Aí tudo bem, você pode ficar, você não precisa ter tão definido, né? Ah não, você não precisa ter tão definido então, se você vai ficar lá todo dia, toda hora. Cara, você precisa, você sabe por quê? Porque senão, sabe o que vai acontecer? Você vai ser igual o Sérgio era antes, lá em 2004. Tinha 5, 6 funcionários, atendia 120 carros por mês. E aí sabe o que acontecia? Trabalhava que nem um maluco. Por quê? Porque ficava centralizando as tarefas e as atividades. Ficava centralizando isso tudo. Não tinha coragem de desenvolver uma política comercial, uma política de remuneração de funcionários. A missão, a visão e os valores. Robson Viana, boa noite. Robson da 7, cara, lá em Hortolândia. Um grande abraço pra você, meu brothers. Faz tempo que eu não vejo vocês, hein? Robson Viana chegando. A Tami também, um grande abraço pra Tami. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um programa da Oficina Mecânica que não dá dor de cabeça. Dá pra acreditar? Dá pra acreditar no nome desse programa? Oficina Mecânica que não dá dor de cabeça. É a loucura, né? Mas dá sim, é assim mesmo que funciona. A oficina mecânica não dá dor de cabeça não. É a gente que deixa de fazer algumas coisas que consequentemente acaba dando dor de cabeça pra gente, né? Galera, vocês conseguiram entender? Quem tá assistindo aí, ó, aqui, nessa câmera aqui, quem tá assistindo aí, conseguiu entender? Se não conseguiu entender, deixa um comentário embaixo desse vídeo aqui. Pô, Sérgio, eu queria saber um pouquinho mais sobre essa parada. E aí a gente procura explicar. Mas, pô, não é tão complicado assim, gente. Na moral, não é tão complicado assim. É que a gente fica pensando, né? Pô, por que eu vou aprender a tabuada do 7? Por que eu vou aprender a tabuada do 8? Se eu não consigo ver lá na frente que eu vou usar. Essas paradas são a mesma coisa, né? A gente tem que entender o porquê. Depois que a gente entende o porquê, a gente fala, caraca, eu preciso de uma parada dessa então, para que eu consiga definir. Então assim, ó, o primeiro passo que eu vou, mais uma vez vou repetir, vou ser redundante, né? Vamos fazer uma revisão aqui do que o Sérgio falou aqui hoje, tá? Para que eu consiga fazer o pagamento de comissão para os meus funcionários, eu tenho que saber o quanto eu tenho que faturar de produto e quanto que eu tenho que faturar de serviço. Não é o quanto eu faturo, e sim o quanto eu tenho que faturar. Beleza? Opa, Robson, vai ficar gravada essa live, não tem problema não, depois você pode assistir ela, beleza? Então galera, revisando, foi isso que aconteceu na live de hoje, beleza? Eu espero, então eu vou me despedindo de vocês, eu espero que todo mundo tenha gostado do conteúdo de hoje. Esse foi mais um programa Oficina Mecânica que não dá dor de cabeça, com o tema do nosso episódio, como implantar sistema de comissão na minha oficina. Para quem não me conhece, eu sou o Sérgio Santos, o fundador da SR Motors, uma empresa de 16 anos na cidade de Jundiaí. Beleza? Na quinta-feira temos o programa Método SR na Prática, onde a gente traz convidados para a gente discutir algumas situações e dar algumas orientações. Beleza? Nos vemos na quinta-feira às 19 horas. Um grande abraço e fiquem todos com Deus. Até mais.